Quando a gente prega expositivamente, a gente é obrigado a aceitar o que Deus quer falar. É a sequência, né? Passamos por Atos 1, Atos 2, uma maravilha, festa, Pentecoste, né? Avivamento. Agora nós estamos no final do capítulo 4 e também começo do capítulo 5. Nós temos aqui um acontecimento muito triste, muito pesado de se ler, mas a gente não escolhe, e assim a gente vai falando. Mensagens fáceis de ouvir, mensagens difíceis de ouvir, né? Logo depois de uma homenagem tão bonita, o pastor vem com uma palavra tão dura como essa, mas é a palavra de Deus, é a que está na sequência e é a que nós vamos falar. Amados, aqui nós temos, como falamos no domingo retrasado, sobre o começo do capítulo 4, quando Pedro e João, depois de terem curado aquele coxo na Porta Formosa, foram julgados no Sinédrio, que era como se fosse o Supremo Tribunal Federal, ou Supremo Tribunal de Justiça, como se diz aqui em Portugal. Pedro e João foram julgados por eles, né? 70 homens compunham o Sinédrio, mas apesar de eles serem conduzidos, né, para serem julgados, na verdade, os julgadores acabaram sendo julgados. Eles estavam cheios do Espírito Santo e eles passaram a julgar aqueles que estavam lhe julgando. Então, houve uma perseguição. Essa foi a primeira perseguição da igreja, a primeira perseguição. Foram presos e só soltaram porque não tinha acusação. Não tinha acusação. Como acusar esses homens de uma cura? Eles só fizeram algo bom, eles só fizeram algo benéfico. Então, não tem acusação. Soltaram por medo do povo, da multidão, porque os que lhe acusaram estavam perturbados, mas a multidão estava feliz, regozijante. Claro, um coxo tinha sido curado. Mais de 40 anos esse coxo tinha, e ele era coxo desde o nascimento, ele foi curado. Ok, foram soltos, porque não havia acusação. Depois que eles foram soltos, eles voltaram para aquele ambiente onde estavam seus irmãos em Cristo, onde estavam os discípulos, e eles chegaram contando tudo. Começaram a orar, agradecer a Deus, certamente, pelo livramento, por terem sido soltos. E enquanto eles oravam, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu e encheu aquelas pessoas. Encheu de novo, no caso, porque em Atos 2, eles já tinham sido cheios do Espírito Santo. Isso nos traz uma lição que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo sempre. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo sempre. Você precisa ser cheio do Espírito Santo no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo sempre. Tem muita gente que diz, eu já fui cheio do Espírito Santo, eu já falei em línguas estranhas, fazem 30 anos atrás. Tá, e a sua vida como está hoje? Então eles foram cheios do Espírito Santo em Atos 2 e aqui em Atos 4, aí no versículo 31, pode colocar aqui, vamos começar a seguir. No versículo 31 a Bíblia diz, e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. De novo, esse de novo é por minha conta, não está no texto, mas é para a gente entender. Então, existem alguns reflexos de pessoas cheias do Espírito Santo. Você já parou para pensar? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, o que ela tem? Quão diferente ela é? Quais são as suas atitudes? Do capítulo 1 ao capítulo 4, onde nós estamos. Alguns reflexos, vamos lá? Capítulo 1, por exemplo, capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês me serão testemunhas. Então, ser testemunha é um reflexo de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ser testemunha de Jesus, da ressurreição de Jesus. Outro reflexo de uma pessoa cheia do Espírito Santo, reflexo, não digo evidência, eu digo reflexo. Eles falarem línguas estranhas, ou em outras línguas, como você queira chamar, falar em outras línguas, estão cheios do Espírito Santo. Não digo evidência, mas é um reflexo sem dúvida, ou um dos reflexos, né? Então, falar em outras línguas, agora já estou no capítulo 2 de Atos, não mais no capítulo 1. Aí, aqui no capítulo 4, nós percebemos que um outro reflexo também é pregar com ousadia a palavra de Deus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a pregar com ousadia a palavra de Deus. Ousadia, graça, coragem para falar verdades que precisam ser ouvidas no poder do Espírito Santo. Então, ousadia também é um reflexo de uma vida cheia do Espírito Santo. Agora, tem uma outra qualidade, uma outra virtude, um outro reflexo que está aqui nas entrelinhas, que é o reflexo também de uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe qual que é? O reflexo, diga comigo, generosidade. Qual que é o reflexo mesmo?
A vida cheia do Espírito Santo também faz pessoas generosas. Pessoas cheias do Espírito Santo são testemunhas. Pessoas cheias do Espírito Santo podem falar em línguas. Pessoas cheias do Espírito Santo pregam com ousadia. Mas pessoas cheias do Espírito Santo também são generosas. E é isso que começa a acontecer na igreja de Atos dos Apóstolos. Eles passaram a ser generosos. Eles passaram a ser generosos. Nós estamos no capítulo 4. E vocês sabem que no capítulo 3, eles deram uma esmola, por exemplo, para o coxo que estava na Porta Formosa. E que esmola, né? Qual que é a esmola? A cura do homem. Simplesmente isso. A cura do homem que jazia há 40 anos, na verdade, desde o seu nascimento. Então eles passaram a ser generosos. Eu acredito que os discípulos já tinham passado por aquela Porta Formosa, mas nunca oraram por ele. Agora, cheios do Espírito Santo, vamos parar. Então, pessoas cheias do Espírito Santo param para dar atenção às necessidades. Pessoas cheias do Espírito Santo têm empatia. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas reagem diferente. Não há possibilidade de alguém dizer que está cheio do Espírito Santo e não olhar para o próximo. Não tem como, não tem como. Pessoas cheias do Espírito Santo procuram fazer alguma coisa. Olha só, se Deus te permitiu ver, pastor Hudson sempre diz alguma coisa, quando a gente leva muitos problemas para ele, né? Pastor, tem que resolver isso. Pastor Hudson, tem que resolver aquilo. Ele sempre diz uma coisa, a resposta do pastor Hudson é essa aqui, ó. Se Deus te permitiu ver, é porque Ele acredita que você é capaz de resolver. Nós todos somos cheios do Espírito Santo. Então, nós precisamos fazer alguma coisa com as necessidades que nós vemos. E a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja que passou por Atos 2, a igreja que passou pelo Pentecoste, a igreja que passou por esse enchimento, por esse avivamento, agora ela também percebe necessidades no meio das pessoas. Porque muita gente tinha chegado em Jerusalém estava aglomerada, e ninguém queria sair dali. Ninguém queria sair dali porque o poder de Deus estava ali. Quando o poder de Deus está em um lugar, as pessoas querem estar, é ou não é? Quando o poder de Deus está no ambiente, as pessoas se aglomeram, as pessoas querem estar ali, enfim, não há imposição, tem que vir, não. Elas vêm com voluntariedade, porque um ambiente cheio do Espírito Santo atrai as pessoas. Então eles não queriam sair de Jerusalém, porque o Pentecoste tinha chegado, mas aí entra uma outra questão. Muita gente para comer, muita gente para beber, tinha que ter trabalho, tinha que ter um monte de coisa. Então as pessoas começaram a passar necessidade. Só que os irmãos começaram a ajudar uns aos outros, conforme a necessidade. Só tem uma coisa importante. Versículo 32 diz assim: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das propriedades que possuía. Fruto de avivamento. Reflexo de avivamento. Eu não considero isto propriamente meu. Aí o contrário disso se eu não considero as coisas propriamente minha, então eu considero as coisas propriamente dos outros. Mas na verdade não era assim que acontecia também. Essa igreja que estava impactada, que tinha esse reflexo do avivamento, eles não consideravam as coisas propriamente deles. Sabe por quê? Porque isso se chama orgulho. Isso se chama prepotência, arrogância, né? Meu carro, minha casa. Talvez em alguns casamentos até existe isso. Eu era egoísta. Eu sou ainda um pouco, né, Catiane? Mas Jesus está me libertando. Ainda bem que ela não está aqui para me ouvir, né? Jesus está me libertando. Eu, quando casei, eu tinha esse linguajar que, querendo ou não, reflete muito a nossa vida. Eu falava meu carro, minha casa, né? Minha vida, tudo meu. Catiane casou comigo. Aí foi chegando mais gente na minha família, né? Foi chegando 1, 2, 3, 4 filhas. Aí sobrou nada para mim. Aí Deus teve que me quebrar completamente. Mas Deus vai nos moldando, Deus vai nos quebrando. Quando eu entendo que as coisas é propriamente minha, principalmente no seu casamento, que não haja esse linguajar. Eles não tinham as coisas propriamente sua. Cada um não tinha esse pensamento, porque isso é o orgulho. Mas então, já que eles não tinham as coisas como propriamente sua, então eles tinham as coisas como propriamente dos outros? Isso também não. Se vira peteca na mão dos outros. Você se torna um pateta. Eu conheci pessoas que tinham um coração tão mole que se desmanchava. Você tem que ter o coração mole, mas não pode também... Eu conheci pessoas que iam para um lugar de sapato e voltavam descalço. Voltava com o pé cheio de calo. Ok, tudo bem, de repente há um propósito de Deus, mas sempre. Conheci pessoas que tiravam a comida da boca dos filhos e dava
para pessoas na rua e tal. Se houvesse uma direção de Deus, um propósito de Deus, ok, mas, sabe, família passando necessidade e ele ajudando todo mundo, assim, sem filtro nenhum. Sem pensar na sua casa, sem pensar na sua família. Aí também não, né? Eles não tinham as coisas como propriamente sua, mas também não como propriamente dos outros. Tá, então de quem que eram as coisas, gente? Então de quem que era? As coisas que eles tinham era de Deus. Porque quando você entende, escute isso, quando você entende que você é só mordomo, quando você entende que as coisas que você tem não são propriamente suas, nem dos outros, mas são de Deus, meu irmão, tem gente que diz assim, né, que de Deus, aliás, a gente costuma dizer que de Deus são os 10%. Não, de Deus não são os 10%. De Deus são os 100%. Você está entendendo? Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. 10 vai para Deus, ok. Mas os 90 você tem que gerir, cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Porque é de Deus, é uma provisão de Deus. E a Bíblia nos diz isso, que nós somos mordomos. Mordomos. Nem a vida que você tem é de você, desculpa. A vida que você tem é de Deus. Os filhos, a Bíblia diz, que são heranças de Deus. A esposa que você casou é de Deus também. É de Deus, foi Deus quem lhe deu ela. E naquele dia Deus vai cobrar a esposa que Ele te deu. Deus vai cobrar os filhos que Ele te deu. Tudo que nós temos é de Deus, nós precisamos cuidar. Aí tem muita gente que diz assim, poxa, mas eu não prospero. Eu dou o dízimo, eu dou os 10%. Mas eu não prospero. Por que você não prospera? Já parou para pensar? Você dá os 10%, mas avacalha com os 90%, você não vai prosperar mesmo. Não tem como prosperar. Porque você tem que entender que de Deus não é só os 10%, de Deus é os 100%. Nós vamos prosperar quando nós gerirmos bem os 90% também. Comece a gerir bem o seu dinheiro. Que você não considere propriamente seu e nem dos outros, mas de Deus. Quando você entender que o seu dinheiro é de Deus, que ele não pode ser gastado com qualquer coisa, ele não pode ser gastado com coisas desnecessárias, aí você prospera. Eu estava lendo, era um coração e alma. Eu até pensei, poxa, mas será que havia necessidade de ter as duas palavras aqui? Coração e alma? Só coração ou só alma, eu acho que já era suficiente, porque quando se fala de coração, geralmente a gente está falando de alma também. Quando se fala de alma, geralmente a gente está falando de coração também. Mas o escritor Lucas fez questão de colocar coração e alma. Aparente redundância aqui. As duas palavras. Porque, na verdade, quando se fala que eles eram um só coração, porque coração fala do centro das emoções, das intenções, da direção da vida. Quando a Bíblia diz que eles eram só um coração, está dizendo que eles tinham um propósito só, uma direção só, uma visão só. Crentes cheios do Espírito Santo, eles conseguem ficar numa visão só. É interessante, porque é o Espírito Santo que dá a estratégia, é o Espírito Santo que dá a visão. Uma igreja que está vivendo um momento de avivamento, de poder, de derramamento do Espírito Santo, ela não fica dispersa, ela não fica, um acha que é assim, outro acha que é assim. Claro, como seres humanos, cada um tem um gosto, cada um tem um modo de reagir a muitas coisas, mas com relação à essência do propósito, uma direção só, um pensamento só, uma vontade só. Não existe divisão, né? Não existe divisão. Esse prefixo de está falando de duas. Não existe divisão. Há uma visão só. Um não vai para cá e o outro não vai para lá. É uma visão só. Eles querem a mesma coisa. Eles lutam juntos, eles garram junto na mesma coisa para fazer a obra de Deus acontecer. Então eles tinham um só coração. E quando a Bíblia diz que eles tinham uma só alma, essa expressão, uma só alma, me faz lembrar uma amizade lá do Antigo Testamento, lá de 1 Samuel, que foi a amizade de Jonatas e Davi. Vocês já ouviram falar da amizade de Jonatas e Davi? Os LGBT querem distorcer essa palavra da Bíblia, né? Querem dizer que eles eram homossexuais, não sei o que. Não tem nada a ver. É claro que não tem nada a ver. Porque eles pegam aquele versículo, que é de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1, quando a Bíblia diz assim, ó: a alma de Jonatas se apegou à alma de Davi. A alma de Jonatas se apegou à alma de Davi. Não tem nada a ver, claro, nada a ver com homossexualidade, pelo amor de Deus. Isso aqui tem a ver de uma aliança que Davi teve com Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul, era príncipe. E Davi era um pastor de ovelha no começo.
eles tiveram uma só alma. Até porque, a mesma coisa que aconteceu em 1 Samuel é a mesma coisa que está acontecendo aqui em Atos 4. É a mesma coisa. A única diferença é essa aqui. Lá em 1 Samuel eram 2. Aqui são 5.000. É uma igreja inteira que tem uma só alma. Uma só alma. Uma só alma. O que o escritor Lucas está procurando nos mostrar com isso? A gente olha para Jonatas e Davi, a gente aprende como que era a igreja primitiva. Por quê? Porque lá em 1 Samuel, onde descreve a história de Jonatas e Davi, por exemplo, Jonatas era príncipe, Davi era um pastor de ovelhas, rural, da roça, do mato, como diz outro, do mato. Mas eles conseguiam conviver, eles conseguiam ter relacionamento, eles conseguiam ter comunhão. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso é igreja, a igreja dos aliançados, a comunidade daqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus. Aleluia. Nós somos todos diferentes, de níveis sociais diferentes, de países diferentes, de estados do Brasil diferentes. Tem muitos brasileiros aqui, ou a maioria, mas a gente consegue conviver. Um é mais parecido com Davi, mais da roça, mais do mato, mais da área rural. Outro é mais parecido com Jonatas, veio de uma família mais nobre, teve uma boa qualidade de estudo, mas a gente é irmão, a gente se ama. Isso é uma só alma, tal como acontecia com Jonatas e Davi. Eu olho para a história de Jonatas e Davi e entendo Atos 4. Sim, porque a Bíblia diz que Jonatas deu para Davi a sua capa, a sua túnica, a sua espada, o seu arco e o seu cinto. 1 Samuel 18:4 está escrito isso. Ele percebeu que Davi estava precisando de tudo isso e ele deu tudo isso. Ou seja, é uma igreja que abdica, é uma igreja que vê necessidade, é uma igreja que olha para quem não tem e dispõe, e abdica, e abre mão daquilo que é dele. É o exemplo. Atos 4 tem tudo a ver com 1 Samuel 18, tem tudo a ver. Eu olho para a história de Jonatas e Davi, e eu vejo também que Jonatas não ficou com inveja de Davi, porque Davi tinha uma promessa que ele seria rei de Israel. No começo era só um pastor de ovelha do meio do mato, mas ele tinha uma promessa de ser rei de Israel. Só que assim, humanamente falando, quem tinha mais probabilidade de ir para o trono não era Davi, porque Davi estava no meio do mato, mas era Jonatas, porque Jonatas era príncipe, ele era filho do grande rei Saul. Mas ele entendeu que, apesar de ele ser, digamos assim, o mais favorito, havia um propósito de Deus em tudo isso. E ele não ficou zangado com esse propósito de Deus na vida desse rapaz, desse menino da roça, do mato. Pelo contrário, ele abdicou do seu desejo, da sua vontade de ser rei, porque ele entendeu que Deus escolheu para ser rei, não ele. Deus, será que, meu Deus, olha a igreja de Atos, olha a igreja de Atos que tem uma só alma, tal como Jonatas e Davi, uma só alma, eles tinham uma só alma. Será que você consegue se alegrar com alguém que vai viver algo que você gostaria de viver? Será que a gente consegue se alegrar com alguém, com a Luma, que acabou de dar um testemunho de uma casa que adquiriu? Talvez seja o seu sonho, mas você ainda não chegou nisso, mas você consegue se alegrar com ela? Você consegue se alegrar com quem Deus está prosperando? Você consegue se alegrar com quem Deus está projetando? Porque chegou o momento dele, talvez ainda não chegou o seu. Vai chegar, vai chegar. Vocês sabem, nós vivemos aqui em Portugal há 10 anos. Nesse ano passado que nós também compramos a nossa casa. Demorou, eu sempre tentei desde o primeiro ano. Mas é assim, eu sempre me alegrei com aqueles que estavam comprando. Se alegre também com aqueles que estão comprando, que está chegando a vez deles, porque vai chegar a sua vez também, vai chegar o seu momento também. Então, Jonatas não teve inveja de Davi, pelo contrário, olha o que Jonatas disse para Davi, 1 Samuel 23:17, Jonatas disse assim: tu reinarás sobre Israel, Davi, e eu serei contigo, o segundo. Olha só, o segundo. Você pode ser o primeiro, humanamente falando, talvez você seja o favorito, mas se Deus colocar o teu irmão como primeiro e te deixar como segundo, está tudo bem? Amém ou não amém? Amém. Meu Deus, isso é igreja, isso é ser uma só alma. Ou seja,
A bênção do meu irmão não me deixa incomodado. A bênção do meu irmão, pelo contrário, eu coopero para que isto aconteça na vida do meu irmão. Eu coopero para que isto aconteça. Oh, Espírito de Deus, vem sobre nós e nos dá essa mentalidade. Espírito, aqui está o padrão de uma igreja impactada pelo Espírito Santo. Espírito de Deus, você pode orar nesse momento? Espírito de Deus, me dá esse coração. Oh, às vezes a gente se sente tão cheio do Espírito Santo, mas quando eu olho para esse texto, eu digo, oh Deus, preciso melhorar tanto, Senhor. Preciso melhorar tanto, Senhor. Me ajuda a me alegrar com a vitória do meu irmão. Aliás, me ajuda a cooperar, não é só se alegrar. Me ajuda a cooperar, assim como Jonatas cooperou com Davi. Vai, Davi, é propósito de Deus na sua vida, Davi. Vai, Davi, eu sou só uma alma com você, Davi. Vai, Davi, você vai ser o primeiro, Davi. Eu sou o favorito, meu pai quer me colocar, mas Deus quer você, Davi. Vai, Davi, eu não tenho problema de ser o segundo, Davi. Vai, Davi, vai, Davi. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo. Deixa eu perguntar, quem quer ser cheio do Espírito Santo mesmo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo mesmo? Não tenha inveja do irmão que Deus está levantando. Não tenhas inveja do irmão que está crescendo. Não tenhas inveja do irmão que está tendo aquisições. Não tenhas inveja, porque quanto mais você se alegra, mais Deus vai prosperando o seu caminho. Davi venceu Golias, meu Deus. Temos que sair aqui do versículo 17, mas a palavra de Deus vai fluindo. Davi venceu Golias, e aí começaram a cantar. Como que é o cântico lá? Vai lá, é cantar, né? Foi uma multidão cantando. Então todo mundo canta agora, vai, 1, 2, 3 e já. Vai, Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. Vocês pegaram? Vamos cantar igual a multidão cantou? 3, 2, 1, já. Ok. Saul, quando ouviu isso, ficou incomodado e procurou perseguir Davi. Agora Jonatas, quando ouviu isso, gente, o trono era para ele, você está entendendo? O trono era para ele, mas ele ouviu. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Isso é poder de Deus. Aplauda Jesus nesse momento. Isso é avivamento. Vamos ao versículo 33. Olha o que diz. Versículo 33. A igreja primitiva estava assim, depois desse poder de Deus. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. E em todos havia abundante graça. Não vou me deter aqui nesse versículo, mas olha, tem gente que só vê graça de Deus. Olha, é graça de Deus quando Deus me deu condições de comprar o nosso apartamento. É graça de Deus quando Deus deu condições da Luma comprar o apartamento dela. É graça de Deus quando você entrou por aquela porta boa que Deus lhe abriu. É graça de Deus quando Deus lhe curou daquela enfermidade. É graça de Deus quando você teve o seu casamento restaurado. É graça de Deus. Mas tem gente que só vê graça de Deus nisso, com coisas boas. Aqui eles estavam vendo a graça de Deus, sabe onde? Na perseguição. Você consegue ver graça de Deus quando as coisas não estão indo bem? Consegue? Havia abundante graça neles, só que eles estavam em perseguição. Estavam procurando-os para os prender e para os matar. Mas havia abundante graça, porque a maior obra da graça não é colocar você num lugar melhor, é fazer de você uma pessoa melhor, mesmo quando você continua no mesmo lugar. Versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Não havia necessitados, porque quem tinha uma propriedade, provavelmente uma propriedade extra, secundária, trazia o valor que vendeu e colocava aos pés dos apóstolos. Não havia necessidade. Ninguém pediu para eles fazerem isso.
Os pastores principais não pediram para eles fazerem isso. Alguns usam esse texto para falar do comunismo, apoiar o comunismo. Não tem nada a ver com o comunismo isso aqui. Não era algo obrigado, não era algo forçado, arbitrário. Não havia um déspota na liderança da igreja. Era algo voluntário. E não havia necessidade. Por quê? O versículo 35. O versículo 35, olha o que diz. E depositava aos pés dos apóstolos, então, se distribuía a qualquer um à medida que tinha necessidade. Onde diz aqui que eles não possuíam as coisas como sendo exclusivamente deles? É o versículo 34, né? Desculpe, o versículo 32. Vamos voltar lá ao versículo 32, rapidão aqui. Versículo 35. E depositava aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Esse depositar aos pés dos apóstolos é a expressão, é o reflexo de alguém que reconhece a autoridade do outro. Era assim que se fazia com os reis, por exemplo, né? Se colocava aos pés dos reis. Isso tem uma mensagem. Rei, eu reconheço a sua autoridade. Se fazia isso também, por exemplo, a mulher pegou um vaso de unguento, um perfume caro, e derramou aos pés de Jesus. Ela estava dizendo, eu reconheço, Jesus, a sua autoridade. A Bíblia diz também que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, aprendeu aos pés de Gamaliel. Ou seja, eu reconheço Gamaliel, a sua autoridade como mestre, como professor. Nesse contexto, eles entregavam o dinheiro da propriedade que tinham vendido aos pés dos apóstolos. Ou seja, eu reconheço a sua autoridade pastoral, Pedro. Eu reconheço. Você ser ovelha é uma atitude de confiança. Se você não tem confiança no líder, você não pode estar debaixo dessa liderança. É uma atitude de confiança. Então, aqui está uma atitude de uma igreja que ninguém pediu para que eles fizessem isso. Mas eles fizeram porque tiveram confiança naquele líder. E entendiam que, centralizando as contribuições, assim as ofertas, as necessidades poderiam ser supridas de modo igual. Porque quem está em cima consegue ter uma visão melhor. Pedro é chamado de pastor na Bíblia, como também é chamado de presbítero. E a palavra presbítero, um dos significados é supervisor, ou seja, aquele que está em cima e tem uma supervisão. Daqui eu consigo ver todos vocês. Agora, você ou qualquer um aqui não consegue ver todos vocês. Qualquer um aqui consegue ver só quem está do seu lado, da direita ou da esquerda. Agora, quem está em cima consegue ver a totalidade. Ou seja, isso é confiança, depositar aos pés dos apóstolos, reconhecendo a liderança de Pedro e de todos os discípulos de Jesus. Essa generosidade estava generalizada, mas um homem se destacou dentre todos esses generosos como reflexo de uma vida cheia do Espírito Santo. E o nome deste, 36, versículo 36, o nome deste era José. Só que esse José, ele teve um apelido. O apelido dele foi Barnabé. A Bíblia diz que chamavam de Barnabé, ou apelidaram de Barnabé. O nome dele era José, mas o apelido dele era Barnabé. E o que significa Barnabé? Barnabé significa isso aí, ó, filho da consolação. Em outras traduções talvez esteja assim, filho da exortação, ou filho do encorajamento. Esse era o Barnabé. Ou seja, ele foi chamado por aquilo que ele fazia. Ele tinha essa característica, essa virtude. As pessoas deixaram o nome dele, já pensou? Já pensou? Deixaram de citar propriamente o nome que o pai e a mãe dele deu, para começar a chamá-lo por aquilo que ele tinha capacidade ou virtude. Interessante isso. Ele era chamado de filho da consolação porque ele era uma pessoa que consolava as outras. Ele era uma pessoa que edificava as outras. Ele era uma pessoa que encorajava as outras. Eu imagino assim, todos que chegavam tristes do lado de Barnabé não continuavam tristes. Ele conseguia encorajar essas pessoas. As pessoas chegavam caídas, ele conseguia levantar as pessoas. As pessoas chegavam perdidas, derrotadas, e saíam da frente de Barnabé vitoriosas. Começaram a chamá-lo de Barnabé, filho do encorajamento.
Interessante que no original fica assim, ó, filho de Paráclesis. Olha só, filho de Paráclesis, Barnabé, filho de Paráclesis. Isso tem tudo a ver, sabe com o quê? Com o Espírito Santo, que também é chamado de Paracleto. Ou seja, Barnabé tinha o ministério do Espírito Santo, porque o Espírito Santo também é chamado de Paracleto, ou seja, Consolador. Ele consola-nos, assim como também Barnabé consolava as pessoas. Ninguém ficava triste, ninguém ficava desanimado na presença de Barnabé. Para que vocês tenham uma noção de quem era Barnabé, a Bíblia diz que estavam desconfiando de Saulo de Tarso, da conversão dele. Estavam desconfiando porque, poxa, Paulo tinha matado um diácono da igreja. Paulo era perseguidor de cristãos. E a igreja estava com medo de receber ele. Imagine, entra aqui dentro da semearia hoje um assassino de crente. Alguém que tentou matar um diácono nosso aqui. Imagine. Todo mundo vai ficar com medo. A igreja estava com medo de Paulo. Aí Barnabé chegou e trouxe Paulo e disse assim: eu vou apresentar você. Eu vou apresentar você. Eu não vou deixar você excluído. Eu não vou deixar você excluído. Eu vou apresentar você. Eu vou mostrar para eles que a sua conversão verdadeiramente foi genuína. Aí tem gente cabeça muito aberta, que se transformou num abismo, que diz, viu, olha aí. Mas olha só, Paulo, para ser apresentado, depois da conversão ele ficou 10 anos na cidade de Tarso. 10 anos, tá? 10 aninhos aprendendo. Aí Barnabé apresentou, não foi logo de início não. Se converteu, apresenta o ex-assassino. Primeiro tem que dar testemunho. 10 aninhos! Ele voltou para a cidade de Tarso. Nós vamos chegar lá nessa parte de Atos dos Apóstolos. Mas Barnabé é esse que apresenta. Mesmo depois de 10 anos, eles ainda estavam arressabiados, como se diz lá no meu Paraná. Arressabiados com Paulo. Barnabé também teve um momento que Paulo não quis mais andar com João Marcos. Aí Barnabé disse assim, você não quer mais andar com o jovem João Marcos? Então vem aqui que eu vou andar com ele. Eu vou dar essa segunda... Porque na primeira oportunidade ele vazou, caiu fora, pulou do barco, na perseguição. Mas Barnabé deu uma segunda chance para João Marcos. Então Barnabé era o cara do encorajamento. E o legal, nesse versículo 36, é que Barnabé, ele era levita. Diga comigo, era levita. E vocês se lembram que o levita não tinha propriedade. A tribo de Levi não recebeu propriedade. Todas as outras tribos receberam propriedade, mas a tribo de Levi não. A tribo de Zebulão recebeu propriedade, a tribo de Ruben recebeu propriedade, a tribo de Judá recebeu propriedade, a tribo de Isacar recebeu propriedade, todas as tribos receberam propriedade, mas a tribo de Levi não recebeu propriedade. Deus disse para os da tribo de Levi, vocês não vão ter terra para vocês. Vocês vão ter eu, o Senhor, como a vossa herança. Mas aqui está um Barnabé que teve propriedade. E por que ele teve propriedade? Aconteceu muita história. Desde quando Deus os chamou para serem levitas em Números, até Atos capítulo 4, tem 1500 anos de história. Muita coisa aconteceu. A diáspora, o exílio babilônico, as pessoas os judeus, os levitas foram obrigados a viver em outras terras, em outros países. Nesse caso estava Barnabé em Chipre, fora do território de Israel. Então é claro que estando em outro território ele teve que trabalhar, ele teve que ter aquisições, ele teve que comprar propriedades. Por isso que ele aparece com uma propriedade aqui. Isso é interessante. Mas o que eu acho mais legal dentro desse contexto aqui é que, mesmo que o tempo mudou, mesmo que as estratégias de viver mudaram, mesmo que ele tenha adquirido propriedade, porque não vivia mais nem em Israel, mesmo vivendo fora do seu país, talvez, pelo que nos indica a palavra, existia um princípio que ele carregava. O Senhor é a minha herança. Eu não tenho medo de ficar sem propriedade. Você está entendendo? Eu não tenho medo de ficar sem recursos. Eu vou vender e vou ajudar os meus irmãos. Ele sempre dependeu de Deus, ele sempre comeu na palma das mãos de Deus, e ele não teve medo de tomar essa atitude. Os seus ancestrais lhe falaram, você é privilegiado, porque você faz parte da tribo de Levita. Ok? Aí quando Barnabé entregou esse dinheiro, certamente fizeram igual os obreiros fizeram comigo e com a pastora Catiana aqui, oraram por ele. Senhor, abençoa o nosso irmão Barnabé,
Abençoa, Senhor, multiplica na vida dele. Ele está sendo empático, ele está sendo generoso, ele está ajudando os seus irmãos. Ele vendeu uma propriedade para abençoar as pessoas aqui. Oh, obrigado, Barnabé, obrigado, Barnabé. Você é uma bênção, que Deus multiplique. Aí teve um casal que estava olhando isso certamente, um casal chamado Ananias e Safira. Ananias e Safira estavam assim: rapaz, olha, eles estão sendo honrados, hein? Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa porque eu também quero ser honrado. Ananias e Safira disseram: vamos vender a nossa propriedade também? Só que nós não vamos dar tudo não, tá? Não vamos dar tudo, nós vamos só dar uma parte. Mas quando a gente chegar para entregar aos pés de Pedro essa parte, a gente não diz que é só uma parte, a gente diz que é tudo. Aí eles chegaram, venderam a propriedade, Ananias e Safira venderam a propriedade, trouxeram para Pedro e disseram: Pedro, está aqui todo o valor, todo o valor. Primeiro foi Ananias. Talvez ele esquematizou com a esposa, né? Ó, eu vou na frente, você vai depois, porque você é estrela, né? Eu quero te honrar. Eu quero que você venha depois, assim, com todas as glórias, com todo o glamour do mundo. Eu quero que você entre e as pessoas vejam: oh, ela é esposa de Ananias. Eu vou na frente, deixa comigo, eu resolvo. Eu vou preparar o teu caminho. Eu vou preparar o tapete vermelho. Eu vou preparar o caminho da sua honra. Aí Ananias chegou e disse: ó, pastor Pedro, eu vendi minha propriedade, o valor X, está aqui, todo o valor. Aí Pedro olhou para ele, porque se tem uma coisa que líder tem, quantos líderes nós temos aqui? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, Deus vai desenvolver isso cada vez mais na vida de vocês, tá? Se tem uma coisa que líder tem, o líder pode não ser profeta, o líder pode não cantar bem, o líder pode não pregar bem, mas se tem uma coisa que líder tem, que Deus dá para todo líder, é olhos de águia. Aí o líder olhou e disse assim: por que mentisses ao Espírito Santo? Por que mentisses ao Espírito Santo? E a Bíblia diz que ele morreu ali naquele momento fulminado. Ninguém, e Pedro disse assim: ninguém, em outras palavras, ninguém pediu para você vender e dar tudo para a igreja, ninguém pediu. Por que você fez isso? Você poderia vender e ficar com todo o valor e não tem problema nenhum. Barnabé deu com voluntariedade. Você só não pode mentir. Você percebe aqui que o pecado de Ananias e Safira não foi propriamente a avareza, como alguns pensam, como a maioria pensa. O pecado de Ananias e Safira não foi a avareza. Sabe qual foi o pecado de Ananias e Safira? Hipocrisia. Eles queriam ser honrados, mas eles fizeram o errado. Eles queriam ser honrados, mas da maneira errada. Eles queriam ser honrados, mas com o coração errado. Eles queriam ser honrados, mas não tinham a intenção certa. E aí, 3 horas depois, chega a sua esposa, Safira. 3 horas depois. Imagine ela, né, vindo de longe, olhando lá a comunidade, um alvoroço. Aí ela já pensou: meu Deus, está lá feito alvoroço, porque o meu esposo, né, meu esposo fez igual o Barnabé, tão honrando o meu esposo. E ela foi entrando. Quando ela foi entrando, todo mundo começou a olhar para ela assim. Todo mundo começou a olhar. Ih, deu certo, hein, meu esposo. Vou agradecer muito meu esposo hoje. Deu certo, hein. Todo mundo começou a olhar para ela. Quando ela se aproxima mais, quem se aproxima dela, quem vem recebê-la? A paz do Senhor. Quer dizer, paz não tinha paz lá. Não tinha paz. Se fosse para cumprimentar, juízo, irmã. Juízo. Não tinha paz. Boa tarde. Quer dizer, não tinha boa tarde também. Shalom é paz, também não tinha shalom, não tem nada. Pedro se aproximou. Quando ela viu Pedro se aproximar, até o pastor da igreja está vindo ao meu encontro. Deu certo, hein? Deu certo. Pastor veio pessoalmente me receber, não mandou nem o diácono da igreja, ele veio pessoalmente me receber. Aí ele perguntou assim: você vendeu aquela propriedade por aquele valor mesmo? Sim, Pedro, sim. Pode mandar os elogios. Aí Pedro diz: ó, aqui estão os pés do seu esposo. Conheça os pés. Ele foi morto. Estão levando-o para sepultar e vão levar você também. Pum. Sabe por quê? Porque Deus nunca teve, irmãos, Deus nunca teve problema com pecadores. Você sabia? Deus nunca teve problema com pecadores, mas Deus sempre teve problema com hipócritas.
O problema de Deus não foi, nunca foi pecadores. Ele veio para os pecadores. Ele olha para o pecador e diz: quem não tem pecado, lance a primeira pedra. Ele olha para o pecador e diz: vai e não peque mais. Ele olha para o pecador e diz: perdoados estão os teus pecados. Ele não tem problema com pecadores. Ele tem problema com hipócritas. A hipocrisia é o pior de todos os erros, na minha modesta opinião. E a hipocrisia é você mostrar algo que você não é. É você querer, principalmente para Deus. Oh Senhor, como que se Ele não nos conhecesse, como que se Ele não nos sondasse, como que se Ele não soubesse o nosso amanhecer, o nosso anoitecer, o jeito que nós comemos, o jeito que nós bebemos, o jeito que nós dormimos, com quem nós nos relacionamos, os pensamentos que nós temos. Por isso que nós, diante da presença de Deus, devemos ser o mais puro possível, o mais transparente possível, e dizer: Senhor, estão aqui as minhas falhas, estão aqui os meus pecados. Senhor, me perdoa por todos os meus pecados, me perdoa por todas as minhas falhas. Deixa eu perguntar: faz quanto tempo que você não pede perdão dos seus pecados? Faz quanto tempo que você não pede perdão das suas falhas? Deus ama o pecador, mas odeia a hipocrisia. Deus odeia a hipocrisia. E eu olho para a Bíblia, eu estou terminando. Quero convidar vocês a ficarem em pé já. Eu olho para a Bíblia e eu vejo que os pecadores Deus salvou, os pecadores Deus perdoou, mas aqueles na Bíblia que tiveram um fim trágico, sabe quem foram eles? Foram os hipócritas. E enquanto eu estava lendo essa palavra, enquanto eu estava estudando essa palavra, veio um temor de Deus. Aliás, foi o mesmo que aconteceu naquele dia. Grande temor veio sobre a comunidade de Israel. Eu comecei a tremer, a suar. Isso é fácil. Eu comecei a pedir misericórdia a Deus. E eu comecei a pensar, eu comecei a orar, a falar com Deus, dizer: Deus, não permita com que eu pregue naquela manhã e naquela tarde, de modo que eu faça as pessoas entender que essa mensagem sirva só para elas. Me faça entender já agora que essa mensagem é para mim, que essa mensagem é o Senhor falando comigo também, é o Senhor me advertindo, porque há hipocrisia em mim também. Nós somos pecadores, nós somos falhos, e nós somos tentados a ser hipócritas a todo momento. Então não ouça essa palavra com a seguinte reflexão: ah, como eu queria que fulano estivesse aqui. Como eu queria, ela ia ser tão abençoada com essa palavra. Ele iria ser tão abençoado. Não, se Deus trouxe a gente aqui, é porque Deus quer falar com a gente. É porque Deus quer falar com você. É porque Deus quer falar comigo. Hipocrisia. Como eu estava dizendo, os pecadores Deus perdoou. A Bíblia diz assim, olha, Deus ama tanto os pecadores que Ele diz assim, os seus pecados podem ser vermelhos como o carmesim, mas eles se tornarão mais brancos do que a neve. Deus não tem problema com pecadores. Eu quero que você reaja com glória a Deus diante do que eu vou dizer. Não importa o que você cometeu antes de vir para cá. Deixa eu dizer uma coisa. Deus não tem problema com isso. O sangue de Jesus perdoa todo e qualquer tipo de pecado. Dá uma glória a Deus, vai. Agora, se tem uma coisa que Deus não tolera, é a hipocrisia. Deus não tolera. E eu olho para a Bíblia e eu vejo que os que se deram mal foram os hipócritas. Não foram propriamente os pecadores arrependidos. Claro que não. Foram os hipócritas, Ananias e Safira. Outro exemplo aqui, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias, filhos do sacerdote. Morreram, perderam a guerra, morreram ao fio da espada. Sabe por quê? Porque eles iam para o templo. Deus está falando aqui nessa noite? Ofereciam sacrifício ao Senhor, mas levavam as prostitutas e se prostituíam com as mulheres dentro do lugar de Deus, dentro do lugar santo. Mas na hora do culto,
ofereci a fumaça, igual ela está me cobrindo aqui agora. Ofereci o incenso a Deus, igual está acontecendo aqui agora. O outro, Acã com aparência de piedoso, mas escondeu a capa, e o fim foi trágico. O outro, Saul não morreu imediatamente, mas também foi um hipócrita. Esse pai de Jonatas que eu falei no início da mensagem, Saul, o profeta de Deus Samuel disse para ele, mata os inimigos todos. Foi uma ordem de Deus, desculpe lá, ele é o dono da vida, ele sabe qual é a ordem que ele dá. Mata todos os inimigos de Deus, inclusive os animais. E Saul matou todos, menos os animais. Aí quando Samuel foi lá, Saul, você matou todos? Matei. Ó a hipocrisia. Você vai mentir para o profeta de Deus? Você vai mentir para o próprio Deus? Você matou todos? Matei. Enquanto Samuel estava falando com ele, daqui a pouco, quem que vai fazer o barulho do boi aí? De manhã eu tentei imitar o boi, diz o irmão que parecia um búfalo, mas eu não vou imitar agora. Você matou? Matei. De repente o boi começa a... Você que é da roça, como é que... A cantar, a miar, sei lá. A rugir. Não, rugir é leão, irmãos. Mugir. E aí o profeta disse assim: você não matou todos, não. Tem um boi mugindo. Aí sabe o que foi que ele disse? Olha a hipocrisia, olha o nível da hipocrisia. Não, eu não matei, porque eu reservei esse boizinho aqui para sacrificar o Senhor. Outros. Corá, Datã e Abirão. Corá, Datã e Abirão fizeram uma roda assim. Deus só fala com Moisés. Que negócio é esse que Deus só fala com Moisés? Por que Deus não pode falar comigo, Abirão? Por que Deus não pode falar com você, Datã? Sabe de uma coisa? Com uma boa justificativa. Vamos orar por Moisés. Ele está fora da visão. Vamos orar por Moisés. A hipocrisia. E sempre com o tom de vamos orar. Aí o que foi que Deus fez? Deus abriu a terra e blup, engoliu todos. Outro exemplo aqui. Judas. Jesus, e traiu Jesus com um beijo. E o original nos ajuda a entender que era um beijo super apaixonado. Jesus! E Jesus não precisou pesar a mão sobre ele. Tem gente que pensa que Deus vai pesar a mão sobre as pessoas. Vou te castigar. Não, Deus não pesa a mão. Deus só faz o seguinte: Deus só tira a mão. E Judas se precipitou. E Judas, alguns dizem que foi morto por suicídio. Enfim, não nos vem ao caso nesse momento. Certo é que o final foi trágico. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus não tem problema com pecadores. A mensagem, em resumo, esta é: Deus nunca teve problema com pecadores. Deus só tem problema com hipócrita. E eu falo com o meu coração hoje aqui, pedindo misericórdia a Deus por vocês e por mim, porque eu também preciso me livrar todos os dias da minha hipocrisia, porque há pecado até na nossa santidade, há orgulho até na nossa humildade. Alguns são tão humildes que chegam a dizer, eu sou muito humilde. Há orgulho até na nossa humildade. Mas eu quero convidar alguém com coragem hoje, que quer vir aqui na frente, porque Deus não tem problema com o seu pecado, mas Deus pode ter problema com a sua hipocrisia. Eu quero convidar alguém que quer vir na frente e dizer: Deus, eu estou um bagaço hoje, Senhor, mas eu quero que o Senhor olhe para mim do jeito que eu estou. Me perdoa, Senhor. E sou eu aqui, Pai, transparente na sua presença. Eu quero orar por você. Se for preciso, eu desço com você, porque talvez eu esteja como você, talvez eu possa estar até pior do que você. Todos nós somos seres humanos, mas eu quero orar com você nesse momento.
porque Deus não tem problema com o seu pecado. Só seja transparente, só seja fiel, só seja puro diante de Deus, apresentando tudo que você é e não aquilo que você não é, aquilo que você fez e não aquilo que você deixou de fazer. Se coloque diante de Deus nesse momento, porque Deus não tem problema com o seu pecado. O seu pecado vai ser limpo hoje pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. O seu pecado será limpo hoje. Seus pecados podem ser vermelhos como o carmesim, mas você se tornará mais branco do que a neve. Só não seja hipócrita, só não seja fingido diante do Senhor. Só seja verdadeiro, só seja verdadeiro. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão. No beber do vinho e partilhar do pão. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Perdoa, Jesus. Me perdoa, Senhor. Jesus, queremos ser melhor que o outro, Deus. Nós não somos nada, Jesus. Nós não somos nada, Jesus. Nós dependemos do Senhor, Deus. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Senhor, oh Jesus, tem misericórdia, Senhor, de quantas vezes, Senhor, nós pecamos, nós erramos, Senhor, e queremos ser melhor que o outro, Deus, e nós não somos nada, Senhor. Sem ti, Senhor, nós não somos nada, Deus, nós dependemos do Senhor, Deus. Nós dependemos do Senhor, Deus. Somos nossos corações, Senhor. Jesus! Jesus! Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Jesus. Quantas vezes nós entramos por essas portas, Deus.
nos achando, Deus, e nós não somos nada, Deus. Nós não somos nada, Senhor. O Senhor é tudo que nós temos, Senhor. O Senhor é tudo que nós temos, Deus, na nossa vida, Deus. O nosso respirar, Deus, nós dependemos do Senhor, Deus. Nos ensina, Senhor, que nós possamos ter um coração ensinável, Deus. Um coração humilde diante do Senhor e reconhecer, Deus, que nós não somos nada, Pai. Oh, Jesus, que nós possamos te amar, Jesus, acima de tudo e acima de qualquer circunstância, Deus. Sabendo, Senhor, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor